Nos vídeos anteriores, a gente criou e estilizou a tela de login da nossa aplicação e também criamos algumas validações de campos e de botões. Só que o nosso código ficou um pouco feio. Nesse vídeo, a gente vai refatorar o código criado nos vídeos anteriores com o objetivo de tornar o código mais legível, como você pode ver aqui, já que daqui a um mês, talvez, eu não consiga entender facilmente o código que eu mesmo escrevi. Esse código final que você está vendo também já está mais reutilizável, já que outras telas podem precisar de coisas que já existem na tela de login. Não esqueça de se inscrever no canal para poder acompanhar o desenvolvimento dessa aplicação de exemplo de controle de gastos, utilizando HTML, CSS e JavaScript puros. Vamos começar então tentando facilitar o acesso aos campos da tela. Dá para ver aqui na linha 20, por exemplo, que para ter acesso ao campo de e-mail, eu tenho que digitar todo esse document.getElementById, e-mail e tal. Isso a gente faz também para vários outros campos. Ao invés de fazer isso tudo, eu vou criar um elemento chamado form, que vai representar o nosso formulário. Esse elemento vai ter uma propriedade chamada email, que é uma função, e essa função vai retornar o document.getElementById email. Agora eu posso procurar pelo modo antigo de acessar o e-mail e trocar por form.email. Eu vou fazer isso nos dois lugares onde eu referencio o campo de e-mail. Perceba que agora o nosso código ficou mais fácil de ler, porque toda vez que eu preciso acessar o campo de e-mail que está dentro do formulário, eu chamo o formulário.email ao invés de algo mais genérico e estranho como document.getElementById. E o código também está mais fácil de modificar. Tipo, imagina que agora o campo de e-mail não se chama mais e-mail, ele se chama user email. Do modo anterior, eu tinha que fazer a modificação de e-mail para user email em dois lugares do código. Agora eu só preciso fazer essa modificação em um lugar, que é no objeto form. Beleza, vamos fazer então a mesma modificação para a senha. Eu vou criar uma nova propriedade chamada password, que é uma função, e essa função retorna o document.getElementById password. Agora, todo lugar que tem esse código aqui pode ser modificado para form.password. Agora eu vou fazer rapidamente a mesma coisa para os botões de recuperar senha e de login, e eu também vou fazer isso para os elementos de erro de e-mail e de senha. Beleza, agora dá para ver que o nosso código está mais bem separado e ele também está mais legível e mais fácil de ser modificado. Isso porque as coisas que se repetem estão aqui encapsuladas nessa constante form. Outra coisa que a gente pode melhorar é esse código de modificar a propriedade display de cada elemento. Atualmente eu estou utilizando 4 linhas para fazer isso, mas eu posso reduzir esse código para uma só linha. Vamos lá então. Eu vou copiar e colar essa parte aqui do código só para facilitar. E agora o que eu tenho que fazer é, baseado no valor da constante email, eu vou atribuir a propriedade display a string block ou a string none. A gente pode fazer isso em uma só linha utilizando o operador ternário do seguinte modo. Essa instrução utilizando o operador ternário faz exatamente a mesma coisa que essas 4 linhas aqui com o código if e else. Então eu posso agora remover essas 4 linhas e deixar só o operador ternário. O nosso código agora continua bem legível e ainda mais reduzido. Vamos fazer algo parecido para o erro de e-mail inválido. Eu vou copiar e colar essa primeira parte da instrução e, se o e-mail é validado corretamente, então eu faço o elemento de erro desaparecer, senão eu faço ele aparecer. E agora eu já posso remover esse if-else aqui. Vamos fazer o mesmo para a função de erros de senha. Eu vou copiar e colar essa primeira parte da instrução e agora, se a senha existe, então o erro de senha obrigatório deve desaparecer, senão ele deve aparecer. Ok, e essa função aqui, validateEmail. Vamos perceber que essa função pode ser utilizada em outros lugares do código, não só na página de login. O que eu vou fazer é criar um novo arquivo chamado validations.js e eu vou copiar e colar a função validateEmail para lá. Agora eu preciso na minha página index.html fazer referência a esse novo arquivo JavaScript, ou seja, eu preciso dizer para a página utilizar esse arquivo. Eu vou copiar e colar essa tag script e mudar para que ela referencie o arquivo validations.js. Outra alteração que eu quero fazer é na parte visual da tela. Perceba que as mensagens de erro estão ficando longe do campo de texto e mais próximo do campo ou do botão abaixo delas. Isso acontece porque agora eu estou adicionando uma margem inferior aos elementos input,
por isso existe esse espaço entre o input e a mensagem de erro. O que eu vou fazer agora é adicionar aos divs que englobam o label, o input e as mensagens de erro, uma nova classe chamada FormField. Agora eu vou informar que o input e o botão não devem mais ter uma margem inferior, e para isso eu vou só remover esse margin bottom aqui do código. Beleza, o input não precisa da margem inferior, mas o botão precisa. Então o que eu vou fazer é adicionar ao botão a margem inferior de 10 pixels. Ao salvar isso tudo, ir para a tela e colocar um e-mail inválido, a gente percebe que agora a tela ficou bem melhor. Opa, peraí que agora a gente tem que a mensagem de erro do e-mail está muito perto aqui da senha, então o que eu vou fazer é adicionar a classe FormField e dizer que ela tem que ter uma margem inferior igual a 10 pixels. Eu esqueci de fazer isso. Agora vamos salvar, atualizar a página e ver como é que ficou. Bem melhor. A última coisa que eu quero fazer é similar ao que a gente fez para a função de validação de e-mail. Eu vou criar um novo arquivo chamado global.css e vou colocar dentro desse arquivo todos os CSS que eu acho que vão ser utilizados em outras páginas da aplicação. Então vamos lá tentar encontrar esses elementos CSS. Eu acho que todos esses elementos que definem como o botão vai ser desenhado devem ser globais, já que eu vou ter mais botões em outras telas e esses botões devem ter a mesma identidade visual por todo o aplicativo. Então certamente eu vou recortar e colar essa parte aqui para dentro do arquivo global.css. Eu acho que esse CSS de erro aqui também vai ser utilizado em outras telas, então eu vou levar ele para o arquivo global.css. E vamos ver de novo. Eu acho que por enquanto é só isso. Então eu tenho que ir para a página de index.html e referenciar o novo arquivo global.css. Para isso eu vou copiar essa tag existente e vou modificar o source dela, a fonte dela, para global.css. Deixa eu só ver aqui se eu realmente não esqueci nada. Eu acho que essas definições aqui de quando eu estou clicando no botão ter a opacidade de 0.8 e quando o botão estiver desabilitado ter a opacidade de 0.7 também são coisas globais. Então eu vou recortar isso e colar aqui no arquivo global.css. Agora eu vou salvar e atualizar a página só para ver se pegou mesmo as referências e parece que pegou. Então é isso, agora o nosso código está bem melhor dividido e bem mais limpo. No próximo vídeo a gente vai criar dois arquivos novos que vão ser os arquivos da tela de Home e o arquivo da tela de Registro. O objetivo do próximo vídeo é somente trabalhar com a navegação entre as páginas, ou seja, ao clicar no botão de registro, o usuário vai ser levado para a tela de registro, e ao clicar no botão de entrar, o usuário vai ser levado para a tela de Home. Não esqueça de se inscrever no canal para poder acompanhar o desenvolvimento dessa aplicação de exemplo de controle de gastos utilizando HTML, CSS e JavaScript puros. Até o próximo vídeo.